Muito bom dia, nação. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, analisando aqui os comentaristas falando sobre a chegada do técnico Sampaoli e da vitória do Flamengo em cima do Curitiba por 3-0. O Flamengo que conseguiu uma boa vitória, se recuperou muito rápido depois da derrota contra o Maringá. E agora começa uma nova fase aí com o técnico Sampaoli, que já começa os treinos hoje. Inclusive, daqui a pouco, às 2 da tarde, o técnico Sampaoli deve ser apresentado como novo técnico do Flamengo. Então nós vamos aqui analisar, já chega deixando o like, se inscreva no canal. Cresce desse vídeo, vou deixar o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Do Sampaoli? Já tem o sósia do Sampaoli, isso é maravilhoso, a instituição sósia tem que ser tombada. Já tem o sósia do Sampaoli no Flamengo. E ele gostou do que viu em campo, né, menino? Ele ou o sósia? Os dois. De quinta pra ontem, o pessoal correu uma barbaridade, né? Vocês já viram o sósia do Piquet? Ah, Tem nada a ver com o Piquet. Ninguém viu, porque não existe. Vamos ver como foi. Flamengo e Curitiba no Maracanã. Todas as histórias deste domingo no Maracanã aconteceram sob os olhares de um novo personagem do futebol carioca, Jorge Sampaoli. O homem que passa agora a comandar o elenco rubro-negro desembarcou ontem de manhã no Rio. E à tarde, estava no camarote acompanhando a partida contra o Curitiba, a estreia do Flamengo no Brasileirão. O argentino viu lá do alto algumas boas notícias. O lateral, que segue numa fase artilheira, o ídolo, que finalmente saiu do jejum, e o xodó da torcida, que ressurgiu diante da massa. Sampaoli observou tudo com calma. Estava contido até na hora dos gols. Acredite, neste momento, saiu um gol do Flamengo e ele ficou sereno. O que ele talvez já saiba é que as boas-vindas da torcida misturam carinho e esperança. Davi, o que está escrito na camisa aí? Bem-vindo Sampaoli. E em português, como é que é? Bem-vindo Sampaoli. Quer mandar uma mensagem pro Sampaoli? Tenta ganhar todos os títulos, inclusive até o bicampeonato do Mundial. Legal. Só isso, tá bom? Só. Tudo que tá pra ser novo tem que criar novas expectativas. Tá chegando, então vamos ver, né? Será que vai dar certo? Tomara, né? Que a gente espera que sim, né? Sampaoli pelo menos é maluco, vai pular aí, vai fazer, vai acontecer, vai fazer o time vibrar, pelo menos vibrar o time, pra ver se muda. Só que ontem o Flamengo ainda era comandado pelo interino Mário Jorge. E ele fez uma mudança ousada na escalação inicial. Pedro, o artilheiro do Flamengo na temporada, começou no banco. Matheus França e Gabigol estavam entre os titulares. Pra ser sincero, eu respeito a decisão do treinador sempre, sempre vou respeitar. Mas não concordei pelo que eu vinha fazendo aqui no Flamengo desde o ano passado. Esse ano também venho tendo um bom desempenho, então não concordei muito. Mas como sempre eu vou entrar, mesmo se for pouco minuto como foi hoje, vou dar o meu melhor para ajudar o Flamengo. A gente foi muito vulnerável no jogo contra o Maringá, principalmente no jogo ali por dentro. Então a gente colocou mais um jogador para poder ter um pouco mais de consistência. E fez a opção pelo Gabriel, por ele ter um pouco mais de mobilidade. Sem o camisa 9, o time abriu o placar com aquele jogador deste elenco que talvez faça o melhor início de temporada. Iluminado! Ayrton Lucas pro Flamengo! 4 gols do lateral esquerdo nos últimos 6 jogos. Flamengo 1-0. A melhor chance de ampliar na primeira etapa parou na trave. Só que na volta do intervalo, não demorou muito e Gerson foi derrubado dentro da área. E o Andrei dá aquela cutucada na canela do Gerson. Tava passando lotado, né? Gabigol, que não marcava havia 10 jogos, o maior jejum dele com a camisa rubro-negra, fez até um suspense antes de partir para a cobrança. Era só suspense mesmo. O batedor oficial do Flamengo raramente falha. Gabriel, terceiro maior artilheiro da era dos pontos corridos no Brasileirão das caras. Com o jogo controlado, numa vitória parcial sem sustos para o rubro-negro, foi surgindo um clima excelente para um reencontro. Bruno Henrique era celebrado nas arquibancadas enquanto aguardava o chamado. Ele veio aos 25 do segundo tempo. 10 meses e 1 dia
dias separam a última partida disputada por Bruno Henrique no ano passado e a volta aos gramados, depois de se recuperar de lesões graves no joelho. A vitória sobre o Curitiba neste domingo também marca o retorno de um dos grandes jogadores dessa geração vitoriosa do Flamengo. Foram 10 meses de muita luta, do sofrimento, mas só chega lá no ápice do onde quer chegar quem passa pelo processo, pelo sacrifício. O sacrifício foi pago para mim estar aqui hoje fazendo o que eu mais amo, o que eu mais gosto, que é jogar futebol. No tempo em que esteve em campo, Bruno Henrique viu a defesaça de Gabriel na cabeçada de Fabrício Bruno e também viu o terceiro gol do jogo. Passe de Vitor Hugo e finalização de Pedro. 15º gol dele na temporada. Olha ele aí! Não poderia ficar fora da festa. Pedro, o artilheiro pro Flamengo! 15º gol dele na temporada. Final 3-0 Flamengo. Hoje a gente queria somente a vitória, né, para poder mudar essa chave, né, de tudo que a gente viveu atrás, dos resultados negativos. Então eu espero com esse novo treinador daqui para frente possa ser diferente e a gente encontre o caminho da vitória como foi hoje. É o que todo flamenguista está esperando. E por que não? Um sinal dessa possível virada não esteja no retorno de um dos mais queridos pelo povo rubro-negro. A volta dele e agora com a contratação desse treinador, Sampaoli, o Flamengo vai voltar a ganhar tudo vai voltar normal aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. A fera voltou! É Bruno Henrique! É Bruno Henrique! Não, pera aí, o cara tá com o braço quebrado, tá com a tipóia, aí o Bruno Henrique vai jogar a camisa, ele arranca a tipóia e fala, me dá aqui, cara. Como assim? É a cura, o processo de cura vai acelerando, Mas entendeu? Jesus, meu Deus, mano, o Jesus nem voltou pra curar desse jeito. Ó, deixa eu contar pra vocês aqui, então, um breve resumo das alterações de Mário Jorge, o interino técnico. Aliás, o Flamengo não tem uma comissão permanente, é esquisito, né? Pedro mandou firme, né? É, contra o interino. Interino, se fosse o outro técnico, tivesse colocado ele no banco e tivesse perspectiva de continuidade... Não sei se a gente ouvia essa lapada, não. Mas como interino, toma. Barrou o Pedro e colocou o Matheus França. Outra novidade, Wesley no lugar do Varela na lateral direita. Foi bem, hein? Dá uma canetinha ali, hein? Davi Luiz, sentiu dores na coxa direita, também deu lugar ao Léo Pereira. Então, essas foram as mudanças do Mário Jorge para o início do jogo, né? Até porque depois, obviamente, promoveu outras. Mas justificativa para o Pedro, eu achei bem curiosa, né? Porque do jeito que o Coritiba vinha jogando, eu achei melhor. Com todo respeito ao Coritiba, ele está treinando o atual campeão da Libertadores. Não deveria mudar o seu esquema. O que foi que você está rindo? É verdade? É verdade. Eu sei, mas isso é papo furado. Óbvio que é papo furado. Tá. Para justificar, eu queria fazer mas assim. Mas qual a justificativa real? Eu também acho. Eu quero ter um centroavante só. Esse papo de Gabigol com Pedro eu não curto. Tá? O Dorival conseguiu colocar para jogar. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O caminho do raciocínio mas eu não gosto. Isso. Mas eu não vou falar isso. Então eu vou inventar uma história aqui. Aliás, ele podia falar também, porque ele é o técnico interino e continuará o trabalho dele no Flamengo. E até 2024, a possibilidade dele ser interino de novo existe. O São Paulo ele não vai cumprir contrato até 2024, também acho muito difícil. Gente. Eu acho bem difícil. É só ver qual que é o valor dessa multa aí que em algum momento o Flamengo vai pagar. Eu também acho bem difícil isso aí. Bom, essa foi a justificativa, então. Eu não consigo entender, você foi construindo o raciocínio, porque com o Dorival jogavam juntos. Vamos lá, o que o Dorival conseguiu fazer com esses dois jogando juntos? O que o Dorival ganhou? Opa, pode ser interessante, hein? De repente ele tinha razão. Aí eu vou tentar um negocinho novo aqui. Então, mas isso já foi feito, o que o Dorival fez já foi destruído. Não cabe ao interino começar a reconstruir. Ou construir. Mas não pode voltar para esse ponto? Você não pode voltar para o ponto que estava acertando? Super fácil, mas e se ele não gosta? Mas como é que não... É o direito dele, o outro também não gostava. Tá certo. O outro também não gostava. Tá. O outro também não gostava e não colocou. Agora, e o São Paulo não vai colocar não também. Você acha que não vai colocar?
Acho Pelo que não. estilo de jogo do São Paulo, eu acho bem difícil. Ele pode chegar e para agradar a torcida, colocar. Mas estilo de jogo posicional do São Paulo, que, aliás, desde 2019, todas as escolhas do Flamengo com jogo posicional não deram certo. Né? O único que deu certo foi o funcional, que foi com o Dorival Júnior e um pouco com o Renato Gaúcho. Mas assim, eu tenho minhas dúvidas se jogam os dois com o Sampaoli. Agora, sobre a escolha rapidinho do Mário Jorge, acho que é um pouco desconfortável para o Pedro fazer esse tipo de declaração, por mais que seja o que ele pense. Eu não sou sommelier do que o jogador vai falar, porque eu não estou sentindo o que ele está sentindo, mas assim, quando eram as escolhas do Vitor Pereira, não tinham esses tipos de declaração. Não, mas eu achei meio inoportuno. É. Não, eu achei inoportuno. Foi a opção do Mário Jorge para o estilo de jogo do Curitiba. Deu certo. O Flamengo dominou o jogo. Na pressão, com o Everton Ribeiro mais aberto. Aliás, outra novidade é o Everton Ribeiro como capitão desse time. A escolha do Wesley foi muito boa também. O Flamengo utilizou muito dos corredores e aproveitou da fragilidade das mudanças do Curitiba, principalmente com a entrada do Chancellor na zaga, que é um zagueiro mais lento, e a troca do Andrei pelo Júnior Urso também funcionou a favor do Flamengo com esse esquema só com o Gabigol como centroavante. Então, vendo o desempenho do jogo, é que o Pedro faz um golaço na partida, mas vendo o desempenho do jogo, a escolha do Mário Jorge foi justíssima. Agora, assim, eu falei que o São Paulo não vai cumprir o contrato, porque 2024 no futebol brasileiro... A gente está falando de quase 2 anos. Não acho, que não vá dar também certo, pode ser que dê certo. Agora... Mas deu certo ano passado e acabaram com o contrato do Dorival. Então, eu não acho que ano passado foi um ano deu errado para o Flamengo porque não ganhou o Brasileiro. Pelo contrário. Não, porque assim, saldo muito os dirigentes do Flamengo avaliaram o trabalho do Dorival como ultrapassado. Só que os dirigentes do Flamengo não têm Às vezes erram. Às vezes, né? Tipo, umas 2, 3 vezes por ano, toda vez que pagam uma multa de rescisão. Enfim, Flamengo saco sem fundo para multa de rescisão e os dirigentes o tempo inteiro estão pagando, né? O Luiz Teixeira falou da declaração do Pedro, que se disse insatisfeito por ter começado no banco, comandado pelo interino Mário Jorge, mas o Gabigol fez essa declaração, mesma declaração, ainda sob o comando do Vitor Pereira, vocês lembram? Não gosto dessa posição. Ele falou em tom de brincadeira, mas a gente entendeu o recado. Eu vou disputar com o Pedro, então. Não gosto dessa posição, ele foi campeão da Copa do Brasil. Mas o meu raciocínio campeão é esse. da Libertadores, jogando naquela posição, jogando bem. Mas ele ajudou não o Pedro com 3 a ir à zagueiros, Copa não do correndo Mundo. tanto, né? Não com 3 zagueiros. Né? Mas assim, e foi papinho também. Porque no outro final de semana estava lá jogando ele e o Pedro. Ele fora de posição. Então eu não gosto, vou disputar a posição com o Pedro. Na outra semana ele foi e jogou. Então, assim... Mas aí também não é uma decisão dele, né, Luiz Teixeira? Eu entendi que por ele não haveria problema em disputar a posição. Ele não falou, professor, olha só, eu não quero ser escalado fora de posição. Não sei se é assim. Eu quero disputar a posição. Aí no final de semana, vai lá, o cara escala ele fora de posição. Mas aí ele vai falar o quê, Luiz Teixeira? Não, obrigado, vou passar essa aí para hoje não, Márcio. Vou ter que fazer. Aí não dá, né? Não sei. Fala aí, Luiz Teixeira. Não, eu acho que se cria um clima desnecessário para um clube que, na troca de técnico, tenta melhorar não só o desempenho dentro de campo, mas o ambiente também, que não vinha sendo tão positivo assim, muito por conta das decisões do treinador anterior e dos resultados. Por isso que eu falei que foi inoportuna a frase do Pedro. Não que ele não tenha razão, mas eu falo pelo momento. O time estreia no Campeonato Brasileiro com uma vitória por 3-0, divide a liderança, obviamente que é momentânea, mas com um dos principais rivais, que fez a final do Campeonato Carioca. Você termina o jogo entrando no segundo tempo e fazendo o gol, sacramentando a vitória. Não acho que para um clima de um novo trabalho e de um novo técnico é oportuno esse tipo de declaração. Ele pode estar na razão e no direito dele. Eu estava falando, quando eu estava rolando a matéria, que o Pedro é um centroavante com muito mais recursos do que o Gabigol. Até porque o Gabigol ele surge nas categorias de base não como centroavante. Ele sempre teve um centroavante ao lado dele. Fez sucesso assim no Santos com o Ricardo Oliveira jogando ao lado dele. Mas foi a escolha do Mário Jorge para o jogo contra o Curitiba. Se for para escolher um centroavante para jogar no meu time entre Pedro e Gabigol, eu escolho o Pedro. Pelos maiores recursos que o Pedro tem. Pedro tem o pivô, tem o giro, tem a cavadinha, é um jogador muito mais plástico, mais técnico, tem mais repertório. Mas para esse jogo específico foi uma decisão do técnico. Diante de uma vitória, de uma melhora de clima, não acho que tenha sido oportuna essa declaração dele, não. E em algum momento Pedro e Gabigol vão jogar juntos sob o comando do São Paulo, porque nas 17 primeiras partidas o São Paulo vai ter 17 escalações diferentes.
Então, assim, já se prepare, porque em algum momento vai ter. O Pedro, para mim, hoje é o Gabigol de 19. Tudo isso que o Luiz Teixeira falou hoje sobre o Pedro, em 19 a gente falava do Gabigol, que, embora tenha feito uma Libertadores irretocável, na verdade, naquela edição de Libertadores, o melhor jogador foi o Bruno Henrique, foi o rei da América naquela... Então vamos falar dele aqui, porque antes dele trocar o Santos pelo Flamengo, ele chegou a trabalhar com o Sampaoli. Ontem, depois de mais de 10 meses, ele voltou a jogar e falou sobre esse primeiro contato com o novo técnico do clube. Primeiro ele procurou saber como eu estava, né? E ficou feliz também de eu estar de volta novamente depois de um processo longo. E falou que está muito feliz de estar aqui no Flamengo. Tinha um sonho de estar aqui. Ele falou, até brincou comigo quando eu saí de lá do Santos. Mas eu falei com ele que hoje a gente está junto novamente. É um cara que vai trazer muita experiência para a gente, é um cara muito dedicado, que cobra bastante e a gente vai cada dia nos treinos, nos jogos, conhecendo melhor. Quem não conhece ele, eu já conheço e sei que vai agregar bastante para a gente aí no nosso dia a dia e na nossa temporada. Já vejo um brilho. Talvez pela volta, óbvio que ele está muito feliz, né? Está voltando. Aliás, está aí a explicação, hein? Vamos só lembrar que o Pedro começa a jogar com o Gabigol quando o Bruno Henrique sai, né? Machuca o joelho. Também por uma questão de necessidade. A oportunidade veio na necessidade e depois se mostrou funcionar demais a opção, né? Como escalar Pedro e Gabigol juntos, tendo o Bruno Henrique à disposição, se o Bruno Henrique voltar bem? Não vai, então, mas não vai voltar agora, jogando não sei, 90 minutos? O Bruno Henrique é um monstro fisicamente. Tudo bem, também acho. Então, mas assim, para jogar 90 minutos agora, depois de quase um ano... Não sei se daqui 2 semanas ele não está voando já. Tá certo. Então, vai ser uma tarefa que muitas vezes vai deixar alguém chateado. O Pedro já mostrou que, não estou curtindo muito esse negócio de ser reserva, não, tá? Então, já aviso que respeito, como é que é? Respeito, mas não concordo. Respeito, mas não chego a concordar, não chego a estar feliz não vai dessa ser condição. fácil, hein? E aí, Luiz Teixeira, como resolver, hein? Olha, tem técnico que reclama que não tem opções no ataque, né? Agora vai ter o técnico que vai reclamar porque tem muitas opções. E ainda vai pedir mais, porque esse aí gosta, né? Ele gosta, ainda cabe mais, hein? Mas, assim, jogador bom junto, eu sempre acho que é solução e não um problema. Acho que se demorar mais 2 ou 3 semanas, o Bruno Henrique voltando bem fisicamente, o próximo do auge, ele vai brigar por uma vaga e possivelmente vai ter espaço nesse time titular. E aí, mais uma vez, vai sobrar para um dos dois, ou Pedro ou Gabigol. Mas acho que é uma disputa saudável. Repito, com o estilo do Sampaoli, dificilmente os dois vão jogar juntos e iniciar uma partida juntos. Acho que vai depender muito do adversário. Isso vai acontecer mais se for no Rio, no Maracanã. Mas acho que é uma interrogação boa para o Sampaoli, que vai ter mais opções para poder escalar o Flamengo, ainda mais com o Arrascaeta voltando e com o Everton também voltando à boa forma. Luiz Teixeira, não tem para Pedro e Gabigol. Minha dupla preferida é essa aqui. Mas assim, não dá ideia não, que às vezes chega um técnico aí,